Depois de 40 dias, para o nosso azar, Bolsonaro rompeu o silêncio e voltou a falar, infelizmente. E justamente no dia que ele volta a falar, o Brasil é eliminado pela Croácia da Copa do Mundo. Esse é Bolsonaro, o grande presidente. Mas ele só voltou a falar porque ele está pressionado pelos seus apoiadores e ele está vendo emergir a liderança da Carla Zambelli entre os bolsonaristas. E há um ciúmes imenso dentro do PL, inclusive entre os bolsonaristas, por conta da Carla Zambelli no partido. Mas eu quero que você coloque nos comentários, Bolsonaro ele é o culpado pela derrota do Brasil na Copa do Mundo? Você acha que o Bolsonaro ele está ficando cada vez mais fraco com um risco maior de ser preso? Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro seja preso e, claro, se inscreva no canal. O Bolsonaro ele quebrou o silêncio após 40 dias, não por vontade própria, mas porque a conjuntura nacional o empurrou para tanto. Primeiro, a derrota do Brasil para a Croácia e a eliminação na Copa do Mundo. O planejamento inicial do Bolsonaro era só romper o silêncio após a conquista do Hexa pela seleção brasileira, porque ele queria posar para fotos com os jogadores, ser imortalizado como sendo o presidente do Hexa e encerrar assim o seu mandato não de um modo melancólico, mas com uma grande conquista nacional. Só que isso não aconteceu, e esse era mesmo o objetivo do Bolsonaro. Eu fiz vídeo já comentando isso, link aqui no card. Um outro ponto foi o surgimento de novas lideranças para o movimento bolsonarista, como no caso a Carla Zambelli. Então esse discurso do Bolsonaro, ele se reposiciona como sendo o líder dos bolsonaristas. E é por isso que ele fala, eu sou o chefe das Forças Armadas. E o discurso dele, ele quis passar a impressão que mesmo após o fim do mandato, ele continuaria comandando as Forças Armadas. Mas isso não vai acontecer. Mas se você reparar todo o discurso do Bolsonaro, ele tenta colocar os manifestantes bolsonaristas como se eles fossem soldados do bolsonarismo e soldados dele. E de fato, eles acreditam que são mesmo soldados. Mas o objetivo dessa fala foi justamente se reposicionar como líder. Porque o Bolsonaro, ao ficar omisso, o que estava acontecendo? Ele estava dando espaço para outras lideranças surgirem, como no caso a Carla Zambelli. E a Carla Zambelli, ela estava provocando uma ciumeira imensa, tanto no PL quanto nos bolsonaristas de modo geral. Porque a Carla Zambelli, nessa omissão do Bolsonaro, ela foi até os manifestantes na porta do quartel, tirou foto, gravou vídeo, convocou também os militantes bolsonaristas para pressionarem o STF no Congresso Nacional e ela solicitou no jantar do PL que o Bolsonaro se manifestasse. Mas o Bolsonaro não quis se manifestar e houve um bate-boca entre os dois naquele jantar, provocando um tremendo mal-estar. Só que a Bela Megali trouxe para nós a informação que está rolando uma ciumeira imensa dentro do PL. Você sabe que o PL é composto por dois partidos, o PL tradicional, que a gente pode chamar de ala política, e os bolsonaristas. Só que a Carla Zambelli tem provocado ciúmes nos dois. Ela está ficando isolada dentro do partido. Primeiro porque ela traz problemas para a ala política, com aqueles movimentos ilegais que ela está fazendo, mas também no bolsonarismo. Porque a Carla Zambelli ela teve muito mais voto do que o Eduardo Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro ele quer escantear a Carla Zambelli da oposição ao governo Lula, do bloco que eles estão fazendo. Porque ela é uma ameaça para o bolsonarismo. E ela percebeu que ela pode ser uma nova liderança para a família. Então a família Bolsonaro se vê ameaçada pela Carla Zambelli. E por isso que o Bolsonaro ele teve que se posicionar, porque ele estava com medo de perder o posto de líder para a Carla Zambelli. E você sabe muito bem que se o Bolsonaro ele perdesse essa posição de líder, ele teria uma chance maior de ser preso, porque esse é o medo do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele falou para os seus apoiadores no momento de fraqueza, que essa semana ele se humilhou para o STF, apareceu até chorando em público, e ele estava perdendo seu espaço. Então o que ele fez? Ele reposiciona e traz os seus apoiadores para perto de si. E tem uma fala dele durante o discurso que eu achei muito interessante. Porque ele fala o seguinte, vocês não estão aqui por mim. Vocês estão aqui lutando por vocês e pelo Brasil. Então o que ele faz? Ele pega o país, os apoiadores, os objetivos dos apoiadores e mistura tudo num balaio só. Porque se os apoiadores dele estivessem lá lutando somente por ele, tomando sol, tomando chuva, pegando leptospirose e ele está em silêncio, o que ia aparecer? Pô, nós estamos lutando por alguém que não nos corresponde. Mas ele deu um motivo maior para os apoiadores dele. Vocês estão lutando pelo Brasil. E ao se confundir com o próprio país, caso algo de ruim aconteça com o Bolsonaro, como no caso a prisão, seria como se tivesse ocorrendo alguma coisa de ruim com o país. E aí os apoiadores precisam agir. É o medo do Bolsonaro de ser preso. É só isso. Essa foi a grande mensagem. O Bolsonaro quis evitar transparecer que ele está renegando o movimento.
Mas esse é o momento de maior fraqueza do Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro demonstrou força? Você acha que o Bolsonaro demonstrou fraqueza? Coloque nos comentários se ele está se borrando de medo de ser preso e se inscreva no canal. E sabe como eu cheguei a essa conclusão? Porque nessa semana, na terça-feira, houve a posse de 2 ministros do STJ. Eu até fiz vídeo falando, link também aqui no card. E o Bolsonaro, ele se humilhou diante de ministros do STF e também diante de juízes. Ele falou que ele não fez absolutamente nada de errado. Ele falou que está temendo perseguições jurídicas, que ele sempre agiu dentro das 4 linhas da Constituição. Então esse é o medo dele de ser preso. Ele se humilhou publicamente. E aí os ministros do STF falaram assim, os juízes coçaram a cabeça e falaram assim, cara, nós não vamos perseguir você juridicamente, pode ficar tranquilo. O julgamento que você vai ter vai ser um julgamento correto, vai ser um julgamento tranquilo, da forma como deve ser. E essa situação tem estremecido tanto o Bolsonaro que vocês viram que ele chorou em público. Ele estava lá naquela cerimônia do exército, não havia motivo para ele se emocionar daquela forma, e ele foi às lágrimas. Por que o Bolsonaro chorou daquela forma? Porque ele está desesperado. E ele tinha que manter o silêncio, porque qualquer coisa que ele falasse poderia provocar uma reação nos bolsonaristas e ele poderia ser responsabilizado. Só que o Bolsonaro, na fala dele, ele não dissipou o movimento. E esses movimentos na porta dos quartéis precisam ser dissipados, porque essa semana, como vocês já viram, eu também comentei, link aqui no card, uma senhora bolsonarista no interior do estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, foi agredida. Quanto tempo mais nós vamos esperar para que uma tragédia aconteça? Sendo que Bolsonaro, o Zambelli, o PL e todos aqueles que estão motivando esses movimentos não vão ser punidos. Somente a população que está na frente dos quartéis e está ali também ao redor, na comunidade que mora ali ao redor dos quartéis. Esses movimentos precisam acabar e Bolsonaro precisa ser punido porque ele está fomentando, sim, esses movimentos. E o Bolsonaro, pessoal, ele só não foi preso ainda porque há uma possível proteção por parte da PGR. Se o Augusto Aras quisesse ter aberto uma investigação contra o Bolsonaro, essa investigação já teria sido aberta, mas o Aras não abre investigação. Há uma enorme conivência da PGR com o próprio Bolsonaro. Ah, mas você está dizendo que o Bolsonaro é culpado se antes da investigação? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que poderia sim ter sido investigado. A PGR poderia ter aberto um inquérito para investigar o Bolsonaro. Mas por que não abriu? Ora, a Polícia Federal imputou 2 crimes no Bolsonaro. E a PGR olhou, abriu a gaveta e arquivou. 2 crimes. Ora, pode ser que no final das investigações o Bolsonaro fosse considerado inocente, não, ele não teve nenhum tipo de participação. Ótimo, beleza, mas a investigação precisaria ter sido aberta. Deveria ter sido aberta. Não poderia simplesmente ter sido arquivada. Porque é um choque entre a PGR e também a Polícia Federal. E o Bolsonaro, ele está sendo investigado, ele tem 4 inquéritos no Supremo, é sempre bom destacar isso. Ele tem 4 inquéritos no Supremo Tribunal Federal que vão possivelmente ir para a Justiça Comum. Por que possivelmente? Porque o STF pode manter esses inquéritos como se o Bolsonaro tivesse foro privilegiado por conta de ligações com outros políticos que possuem foro privilegiado, no caso Flávio Bolsonaro. Mas o Bolsonaro está sendo investigado pelo vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal, pela propagação de notícias falsas e falas durante a pandemia. O Bolsonaro fez isso também, intervenção indevida na Polícia Federal e, por fim, pelas falas dele mentirosas e propagação de fake news sobre o primeiro, o segundo turno e também de disputas passadas como 2014 e 2018. Então são 4 inquéritos pesados que vão levar o Bolsonaro para a prisão, fora outros crimes mais que o Bolsonaro ele cometeu. E a gente não pode ter medo do Bolsonaro, porque ele não tem a força que ele quer falar que ele tem. Ele ter rompido o silêncio mostra a fraqueza dele. Porque a gente vê algumas pessoas falando o seguinte: ah, mas se as investigações contra o Bolsonaro começarem a avançar, ele pode fazer um levante popular, porque ele tem as Forças Armadas do lado dele. Não, ele não tem nada disso. O Bolsonaro ele quer transparecer que ele possui algum tipo de força que ele não tem, para justamente pairar uma dúvida, pairar um medo diante da nossa sociedade, em cima da nossa sociedade, para que, olha, se o Bolsonaro ele for preso, será que as Forças Armadas vão reagir? Se o Bolsonaro for preso, será que pode ter algum tipo de levante popular? E não há nada que vá acontecer. Ah, mas se as pessoas se manifestarem, ora, nós temos a lei para aplicar. Se o Bolsonaro ele for preso e as pessoas começarem a se manifestar, que sejam presas também, que sejam punidas e investigadas. Por isso que as punições têm que começar a acontecerem desde já. Desde já. São os golpistas que estão sendo financiados que sejam presos.
que sejam punidos. Porque quando a punição contra o Bolsonaro, as punições contra o Bolsonaro começarem, todo esse movimento precisa estar coibido. E nós não podemos ter medo de enfrentar Bolsonaro. Ou nós vamos ter medo do Bolsonaro daqui de um homem que chora em público sem motivo.